oramos. Amém e amém. Estamos trabalhando nessa carta profética do Apocalipse, indo ali versículo por versículo. Estamos praticamente já na nossa reta final aí. Estamos num momento de grande debate e discussão, mas você que está chegando hoje, calma, ou você que está pegando o estudo de agora, deixa eu só dar uma breve introdução só para te situar aqui. Nós estamos então trabalhando em Apocalipse, essa revelação de Jesus Cristo, que ele deu a João, seu discípulo amado, quando esse estava exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano exila, joga ele lá, esquece esse homem, esse João, era o último dos apóstolos ainda vivo, joga esse homem lá nessa ilha e deixa ele lá para morrer. E no meio dessa aflição toda, exilado naquela ilha, ele então tem uma revelação. Jesus aparece a ele numa visão e fala: João, escreve as coisas agora que eu vou te mostrar. É claro que ele tem uma visão do próprio Redentor, né? E ele vai descrever para nós tudo isso, e ele vai dizer: escreve essa carta, e é uma carta destinada de fato a igrejas da Ásia, né, Menor. Eram 7 igrejas, e ele escreve aos pastores dessa igreja, ele começa a descrever cada mensagem a cada igreja, e nós entendemos que sim, essa é uma mensagem não só para aquelas igrejas, mas para todos nós, é uma mensagem para toda a igreja de Cristo Jesus, e com o propósito, é claro, de mostrar para eles que mesmo sob intensa perseguição que eles estavam vivendo, mesmo sob intensa oposição, mesmo os adversários se levantando, indo contra a fé desses homens, mesmo eles sendo forçados muitas vezes a adorar a imagem do imperador, tudo isso um dia vai ter um final. Tudo isso um dia vai expirar, porque o reino de Deus, ele está entre nós, e ele está então se revelando entre nós, e ele um dia o seu rei maravilhoso, o nosso Senhor, irá retornar. Então ele vai dar essa palavra de ânimo, não é? Essa palavra de esperança para essas igrejas. E assim então nós dividimos essa carta profética do Apocalipse em 3 blocos, como Jesus diz lá em 1:19. Ele vai dividir nas coisas que ele tem visto. Bia, me ajuda aqui porque eu estou... Obrigado. As coisas que ele tem visto no capítulo 1. Segundo, as coisas que são, que é o presente da vida de João, capítulos 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer, que nós entendemos o capítulo 4 ao 22. E nós estamos já nesse terceiro bloco, indo para a reta final, e vendo principalmente esses 2 temas que vão surgir de toda a exposição. De vários temas que nós poderíamos separar, 2 deles aparecem de uma forma muito clara e repetidamente, que seria a soberania de Deus e a vitória de Cristo. Então estudar Apocalipse é mais do que saber do jornal de amanhã. Aliás, nem deveria ser essa a razão, né? Mas deveria nos levar ao quê? Levar a entender a soberania de Deus, que existe um trono, e esse trono é inabalável, e vai mostrar para nós a vitória de Cristo em todos os momentos. Então nós vamos acompanhar, vamos caminhar nessa direção, olhando esses 2 temas. Estamos então no capítulo 20, mas acabamos de sair do 19, e o 19 então ele relata a segunda vinda de Cristo, e nós gastamos algumas semanas falando desse evento que seria a vinda de Cristo, e destacamos alguns pontos só para você relembrar. A segunda vinda é um evento literal, sim, Jesus voltará visível e fisicamente nessa terra. Não é uma ideologia, não é um pensamento, não é o seu ensino que vai voltar, não é nada dessas coisas, mas ele fisicamente, visivelmente, corporalmente ele vai voltar. Não será um evento secreto somente para nós, mas a Bíblia diz que todo olho o verá. Os reis da terra um dia estarão ali, vão ver sobre as nuvens, descendo com poder e glória, o leão da tribo de Judá. E eles vão lamentar naquele dia. Naquele dia vai acontecer o arrebatamento, nesse mesmo evento, onde nós seremos transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Haverá a ressurreição dos mortos, ninguém de nós será deixado para trás. Esse dia será iminente, repentino,
como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí nós vamos olhando para esse evento, quando Jesus volta, o anticristo, o falso profeta, são lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e serão para sempre atormentados. Os reis da terra se levantarão e cairão diante ao poder do Cordeiro. E aí nós entramos no capítulo 20, que nós estamos trabalhando, que seria o milênio. Nós estamos nesse período no milênio, que é praticamente o texto mais difícil, vamos dizer assim, mais controverso de toda a exposição do Apocalipse. Por que ele é controverso? Porque existem 3 posições diferentes entre o meio evangélico protestante de entender esses 6 versículos desse capítulo. 6 versículos diante de tantos, né? Mas eles vão ser versículos, sim, que hoje acabam, não vou dizer dividindo, mas acabam trazendo diferentes interpretações no nosso meio. E 2 dessas posições, que é o milenismo e o amilenismo, que nós começamos a mexer na semana passada, e as 2 têm bases bíblicas, ou pelo menos interpretação, que levam esses intérpretes e comentaristas, estudiosos da Bíblia, a entender por um lado ou para o outro. O fato é que a Bíblia, assim, ela fala de um período de 1000 anos, e está no capítulo 20, e aqui nós vamos, então abra sua Bíblia comigo, no capítulo 20, no versos 4 a 6, nossa base de hoje, nosso texto dessa manhã. Mas desse 1 a 6, nós praticamente dividimos em 2 grandes assuntos. No capítulo 20, verso 1 ao 3, nós trabalhamos sobre a prisão de Satanás. Porque sim, a Bíblia diz que nesse período de 1000 anos, Satanás será preso por 1000 anos. E nós vimos isso na semana passada. E nesses 2 tipos diferentes de entendimento desse período, existem também formas diferentes de entender essa prisão. Então, o milenismo, que são aqueles que entendem o Apocalipse de uma forma mais linear e literal, esse é o milenismo. Eles entendem de uma forma literal e linear, um evento após o outro. Então, se eu tenho no capítulo 19 a segunda vinda de Jesus, no capítulo 20 é literal, é linear, é cronológico, então eu tenho a chegada do milênio. Então eu tenho também a prisão de Satanás, e eles vão então entender que Satanás será preso durante 1000 anos, e Cristo estará reinando nessa terra, a partir de Jerusalém, e nós reinando com ele. O amilenismo, que ele vai negar a existência, na verdade, de um milênio literal de 1000 anos. Eles vão dizer, não, isso é simbólico, e essa prisão de Satanás, ela aconteceu na cruz do Calvário. Essa prisão não significa total aniquilamento, mas significa restrição de ação, restrição de poder. Agora a igreja tem autoridade sobre o inferno e sobre as trevas. Os demônios nos submetem pela autoridade do nome de Jesus. As nações, elas não serão mais enganadas, e nós podemos ir às nações e pregar o evangelho para a salvação daqueles que creem. Percebe uma restrição? A igreja, ela avança, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É nesse sentido que o amilenista vai entender essa prisão de Satanás. Esse é o capítulo 1 e 3 que nós vimos semana passada. Hoje, no 4 a 6, nós vamos ver o segundo bloco. Além da prisão de Satanás, qual é o outro evento desse período, que seria então o reinado de Cristo, 4 a 6. Abra sua Bíblia, mantenha comigo, do versos 4 então a 6, vamos aqui versículo por versículo, olhar um pouco mais de perto esse reinado de Cristo. Como vai ser esse período, como ele vai se desenrolar, qual vai ser o nosso papel, vamos caminhar aqui, tá certo? Verso 4 então, vai dizer, e vi tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais lhe foi dada autoridade para julgar. E aqui, já para um pouquinho aqui, ele vê tronos, no plural, ele vê tronos, pessoas lhe são dadas autoridade para julgar. Quem são esses? Quem são esses que estão nesses tronos e que têm autoridade para julgar? Aí nós vamos precisar do auxílio de outras partes das Escrituras, certo? Nós vamos ter lá em Mateus capítulo 19, verso 28, a seguinte expressão. Espera aí que já chego lá. Bia, passa para mim, por favor. E diz assim então,
19 e 28, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então já tem uma turma aqui sentada em 12 tronos, reinando, julgando as 12 tribos de Israel. É claro que aqui nós temos uma passagem, uma palavra aos 12 apóstolos de Jesus, aos 12 apóstolos de Jesus, não aos 10.000 apóstolos de hoje, mas aos 12 apóstolos de Jesus, uma palavra para eles sobre as 12 tribos de Israel. Só que não para só neles. Se você continuar aqui no verso 4, ele vai falar que além deles, olha só o que acontece. Vi tronos e assentaram sobre eles. Olha a turma que aparece aqui. E foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Tem uma outra turma aqui. Porque não foram todos que foram degolados ou decapitados por causa da fé em Jesus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não é isso? Lógico que Paulo foi degolado, Tiago também, João o Batista também, e vários outros, não é? Mas tem, alguns deles não foram assim, e nós temos aqui em vista, na verdade, os mártires da igreja, que perderam a sua vida por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Quem mais está aqui? E eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E nós entendemos que aqui, na verdade, abrange todos os cristãos, desde a época dos apóstolos, dos mártires, até os últimos aqui que são relatados na grande tribulação, aqueles que não receberam a marca da besta, nem na sua fronte, nem na sua mão direita. Ele pega desde os primeiros discípulos de Jesus, até os últimos ali na grande tribulação, e ele abrange toda essa esfera. Então nós vamos entender que somos nós, cada cristão estará reinando com Cristo. Aqui é um símbolo esses tronos que ele vê, na verdade são um símbolo de nós reinando com Cristo, nós reinando com ele, e é lógico que a gente vai rever isso em alguns outros textos. Vamos tentar correr. 1 Coríntios 6, 2 a 3 vai dizer, ou vocês não sabem que os santos, eu e você, essa é uma nomenclatura para nós na Bíblia. Os santos, eu e você, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Está vendo? Os apóstolos eram as 12 tribos. Agora ele fala, vocês vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? É que aqui estava uma confusão, né? Tinha irmão colocando outro irmão na justiça, sabe? Irmão literalmente colocando o outro no pau, aquela coisa bem, né? Colocando lá e protestando o irmão, e jogando o irmão no cartório. Você não vai, você vai me pagar. Daí Paulo fala, gente, vocês vão julgar o mundo, será que vocês não conseguem resolver essas questões entre vocês? Precisa um crente levar o outro crente diante do juiz ímpio para resolver as questões de vocês? Aí onde ele fala isso, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos? Meu pai, olha isso. Quanto mais as coisas dessa vida, pastor, o que significa que nós vamos julgar os anjos? Boa pergunta. Boa pergunta. E eu não sei te responder como que nós vamos julgar os anjos. Faço a mínima ideia. Mas o texto diz que nós estaremos julgando esse mundo e até os anjos e os apóstolos das 12 tribos de Israel, o que nos coloca numa posição de reinar com Cristo. Esses tronos que são vistos aqui por João como um símbolo. Ele não está vendo bilhões de tronos, ele, não sei, para bilhões de pessoas, ele está vendo tronos, o que é um símbolo então desse nosso reinado com Cristo. E como será esse reinado? Não é? Tudo bem, ele viu tronos e nós estaremos reinando, julgando com ele. Como é que vai ser esse negócio de julgamento? Eu deixo isso para o juiz, porque é ele que sabe desse negócio. Nós não temos outro versículo que vai explicar isso para nós. Pastor, mas você não acha feio falar que não sabe? Eu acho feio nada, eu acho feio falar alguma coisa que a Bíblia não diz. E aí isso que é feio, isso é coisa muito feia de fazer, né? Isso, na verdade, é uma das afirmações de um dos maiores reformadores da história, João Calvino. Ele dizia, eu me calo onde a Bíblia se cala. E esse é um excelente conselho para todos nós, pregadores, ministros, discipuladores,
conselheiros e todas as pessoas que estão nessa área de ensino. Quando a Bíblia se cala, eu me calo, sem problema algum. Mas aqui nós vamos ver como vai ser esse reino. Tá bem, eu vi tronos, vi pessoas então com poder e autoridade, dada, é claro, por Cristo, que é um simbolismo de todos nós que estaremos reinando com Ele. Como vai ser esse reino? Semana passada eu comecei já a dar uma pincelada, né, e os milenistas, eles vão olhar desta forma aqui. O milenismo vai dizer então que esse reinado de Cristo, ele é um reinado por 1000 anos a partir de Jerusalém. Literalmente, Jesus senta no trono de Davi em Jerusalém e ali ele vai reinar por 1000 anos. E o seu reino será algo que o teu coração anseia. Sabia ou não? Que você anseia por esse reinado? Toda vez que você exerce o seu direito de cidadão e vota em alguém, seja para qual for o cargo público dele, no teu coração tem um anseio pelo Cordeiro de Deus. Porque você quer um reino de justiça, de paz, de prosperidade. Você quer um reino que não vai favorecer A, B ou C. Um reino que vai colocar dinheiro debaixo da sua roupa e viajar. Um reino que não vai tentar fazer maracutaia, que não vai tentar perverter e tirar quem deve estar preso e colocar quem devia estar solto. Um reino que não vai ter conchavos políticos. Você anseia por um reino de paz. Você anseia por ver alguém que vai nos conduzir para um lugar maravilhoso de tranquilidade e prosperidade. Você anseia por isso. E aí quando a gente elege A, B ou C e não acontece, o que a gente faz? Você fica frustrado, aí faz greve, faz piquete, e dá impeachment, e não sei o quê, aí a gente faz 1001 coisa porque a gente espera isso. Sabe, em Eclesiastes 3 ele fala assim, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Você anseia por esse reino, e esse reino ele vai ser completo somente dessa forma em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o seu reinado será um reinado de paz, e ele usa símbolos para mostrar isso. Vai falar assim, olha, o lobo vai se sentar com o cordeiro. A criança vai colocar a mão no ninho, na toca da serpente. E vai talvez usar como um colarzinho. Olha aí, mãe. O leão vai pastar como boi, o que é um símbolo de um reino de paz, finalmente paz. O profeta diz que as nações vão trocar as suas armas, as suas lanças, as suas espadas por enxadas. E na verdade esse é o lema da ONU, sabia? Só que eles pegaram só a primeira parte do versículo. Eles trocarão as suas espadas, suas lanças por enxadas e paz. Só que depois no restante do versículo fala assim, quando o Messias, não usa o cordeiro, mas quando o Senhor, quando o Messias vier. Eles tiram essa parte, mas eles usam como lema da ONU esse primeiro. Haverá paz então, haverá um reinado de prosperidade. O texto diz que você vai trabalhar e você vai usufruir do fruto do seu trabalho. Não vai ter mais gente se aproveitando do seu trabalho. Não tem mais bancos comendo o seu salário com juros. Cartão de crédito, não tem mais esses juros. Não tem ninguém se aproveitando do teu trabalho, do teu esforço. Será um reinado justo, de prosperidade. A longevidade será restaurada. A Bíblia diz que quem morrer com 100 anos será jovem. Então, menino, estava começando a jogar bola e morreu. Quantos anos? 130. Ah, que tragédia. E a gente vê aqueles patriarcas, né, onde Deus dava centenas de anos para eles. E parece que a longevidade vai ser de novo restaurada. A criação será liberta do seu cativeiro. Olha Romanos 8. Romanos 8 que diz... Um reinado de paz, um reinado de prosperidade e longevidade. Olha o que Romanos 8 diz. Porque a ardente expectativa da criação. A criação, olha o que o Paulo está dizendo. A criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é um excelente sinal aqui para a segunda vinda, para o arrebatamento, onde os filhos de Deus finalmente se levantarão, não é, do pó da terra, receberão um corpo glorificado. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação se sujeitou a algo, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Alguém sujeitou toda a criação, que é na verdade o pecado. Quando o pecado entra na nossa história, até a natureza ela é atingida. Agora a rosa tem os seus espinhos, a terra produz erva daninha, você agora vai conseguir o alimento do dia a dia com o suor do teu rosto. A terra toda ela foi afetada, a planta ela tão linda nasce, mas sai o sol e ela murcha.
Existe toda uma degradação também da natureza, e parece que o texto diz que a própria natureza anseia por essa revelação dos filhos de Deus, por esse momento final, na esperança de que também a mesma criação será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então parece que até a própria natureza almeja isso. Então nós temos até uma restauração da criação. Essa é a posição milenista quanto a esse período. Sim, são 1000 anos literais. Sim, Jesus estará reinando em Jerusalém. Terá um reinado mundial de paz, prosperidade. Um reinado onde as pessoas vão viver mais e onde até a natureza será completamente afetada. Sim, as pessoas estarão vivendo, nascendo, crescendo, estudando, morrendo, e sim, Cristo estará no seu trono, e nós reinando com Ele, julgando o mundo. Como será esse negócio? Boa pergunta. A gente vai chegar lá e a gente vai ver. Mas como será esse reinar com Cristo? Essa é a ideia do milenista. Agora, existe um outro contraponto, que seria o amilenismo, que nós estamos mexendo aqui, certo? O amilenismo, esse reinado, ele entende que sim, diz aqui 1000 anos, o texto diz aqui, está na minha cara, não é que nós viveremos, no final do verso 4, e reinaremos com Cristo durante 1000 anos, está aqui, mas o amilenista ele vai entender que esse reinado não é aqui na terra, mas é no céu, é um reinado espiritual. Por que ele chega nessa posição? Porque ele no começo do verso 4 ele fala assim, vi tronos, ele fala eu vi tronos, e a palavra tronos ela aparece 67 vezes no Novo Testamento. Das 67, 47 é só no Apocalipse, imagina? Mais da metade do que todo o Novo Testamento, a palavra trono aparece 47 vezes no Apocalipse. E dessas 47 vezes, 44 delas, quer dizer, praticamente a maioria, fala do trono de Deus no céu. Nunca se refere a um trono na terra. Quando fala as 3 vezes que se refere a um trono na terra, é sobre o reinado do anticristo. Então eles entendem que vai ser um reinado no céu, porque trono é sempre uma referência a Deus reinando no céu. E também ele vê almas, né? Ele vê almas aqui. E nós já estaremos no arrebatamento com o corpo glorificado. Só que aqui ele vê almas, ele não vê o cristão glorificado, ele não vê o corpo glorificado, ele fala eu vi almas. E aqueles que estão reinando com Cristo. Então não é um período aqui na terra, porque aqui na terra não vai ter alma penada, né? Aquela coisa assim, você assim, né, andando. Você vai ter um corpo glorificado como o de Jesus. Certo? Então ele vê almas e não corpo. Por isso que eles vão dizer, está vendo, isso está acontecendo na esfera espiritual, esse reinado de Cristo, e não literalmente aqui. E esse reino, então, o período dele é um período que vai abranger entre a primeira e a segunda vinda. A primeira e a segunda vinda. Então esse reino milenar para eles não é algo que ainda é futuro, que ainda vai acontecer, mas sim, agora eu passei demais, que aconteceu entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não significa 1000 anos literais, por isso há milenismo, mas significa um longo período, que compreende entre a primeira e a segunda vinda, e vamos dar uma olhadinha em alguns textos aqui, só para você me acompanhar. Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15, ele vai ter uma palavra de Jesus, vai dizer assim, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Eu acho esse versículo, eu amo esse versículo, porque ele é tão simples e nos ajuda tanto como igreja a entender tantas coisas, né? Principalmente o conceito de evangelho e de pregação, né? Olha o que Jesus apareceu pregando. Ele apareceu pregando o evangelho do reino de Deus. E o que é esse evangelho do reino de Deus? O tempo está cumprido e o reino está próximo. Olha a mensagem de Jesus: arrependei-vos e crede no evangelho. Que mensagem maravilhosa! Arrependei-vos e crede no evangelho. Tão simples, tão direto, apontando o nosso pecado, exigindo de nós uma resposta positiva à mensagem de salvação. Tão simples, né? E a gente ouve cada barbaridade aí. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas eu destaco aqui que o reino de Deus está próximo, porque finalmente o rei chegou. Mateus 13, 31 e 32. Pode passar. Vai dizer, outra parábola lhes proponho, e ele vai falar um pouco do reino de Deus.
O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo e a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Jesus está mostrando que vai começar assim mesmo, pequeno, o reino de Deus. Começou ali com aqueles apóstolos, esse reinado, e agora ele vai crescendo como uma pequena semente e se transforma na maior das hortaliças. 13:33, que na verdade é o próximo versículo, vai dizer: outra parábola lhe disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então ele vem pequeno, começa pequeno e logo ele leveda toda a massa. Logo aquela semente se transforma na maior de todas as árvores. Então é assim que o entendimento começou na primeira vinda, onde Jesus, o rei, veio, começou a falar sobre os princípios do reino de Deus, da sua palavra, e aí agora ele apresenta o rei, e agora o reino vai crescendo, e nós hoje somos mais de 2 bilhões de seguidores do Redentor, não é, espalhados em todas as tribos, povos, línguas e nações. Então o amilenismo, ele vai olhar dessa forma, não é um reino literal aqui, é um reino espiritual, onde começou lá na primeira vinda, e vai terminar na segunda vinda. E o que acontecerá? Continua comigo, verso 5, vamos dar uma olhadinha, o que acontecerá para a gente ver quais dos dois lados talvez tenha a razão aí dessa história, né? Verso 5, olha o que acontecerá nesse período: o restante, mas os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ele vai dizer então de uma primeira ressurreição, e é claro que aqui os dois lados eles vão concordar nisso, que haverão 2 ressurreições, tudo bem? Porque ele fala assim, esta é a primeira ressurreição, daqueles que viveram e reinaram durante 1000 anos, essas almas daqueles que foram decapitados por amor à palavra, aqueles que não não receberam o sinal da besta na sua mão e na sua testa, essa é a primeira ressurreição, esses foram ressurretos. E os outros, quer dizer, aqueles que receberam a marca, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que blasfemaram, eles vão ressurgir também. É uma segunda, e quando? Até que, diz o texto, se completassem os 1000 anos. Então eu tenho 2 ressurreições, a primeira dos crentes e a segunda do restante da turma toda. Quando se dará a primeira? E aí de novo essa questão aqui é o que significa essa primeira ressurreição. Acho que esse é o ponto central aqui de toda essa discussão. O que significa essa primeira ressurreição? Os milenistas vão falar assim, que essa primeira ressurreição significa literalmente no momento do arrebatamento, onde estamos aqui e você está lá na sua casa, trabalhando, ou no escritório, ou na rua, e de repente, como num piscar de olhos, a trombeta toca. E ela toca aquele som que ecoa nos 4 cantos dessa terra. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E aí é a primeira ressurreição para os milenistas. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e para sempre estaremos com Ele, o arrebatamento. Para os milenistas essa é a primeira ressurreição, no momento do toque da trombeta, na vinda de Cristo, o que nos coloca antes do milênio, para esse milênio depois aqui na terra. Só que os amilenistas eles vão ver diferente, eles vão ver que a primeira ressurreição não é o momento do arrebatamento. A primeira ressurreição na verdade é o momento da conversão, é assim que eles olham. Quando você se converte, diz o texto na linguagem de Paulo que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Efésios capítulo 2. Antes vocês estavam mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus vos vivificou, Deus nos deu vida, e aqui que eles vão entender que é aí que está a primeira ressurreição. No momento onde eu recebo vida, no momento onde o Espírito Santo vem, Ele me dá vida, Ele abre os meus olhos, tira os tampões dos meus ouvidos, para que eu ouça a mensagem do Evangelho e creia para ser salvo. Mas aquele momento quando o Espírito Santo regenera a minha vida, para que eu possa crer e ser salvo, essa é a primeira ressurreição, dizem eles. E a segunda ressurreição, na verdade, seria de todos nós. E eles vão usar Daniel capítulo 12, verso 2 para dar base. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para vergonha e horror eterno. E ele coloca, Daniel ele tem essa visão, coloca os 2 grupos juntos. Então não há uma ressurreição corpórea,
física separada. São, de acordo com Daniel e com os amilenistas, são um momento só. Uns vão ressurgir para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Só esse versículo já deveria fazer a gente tremer, né? As pessoas tremerem na base. Que tem gente que vai ressurgir para a vergonha e horror eterno. Para o horror que é eterno. Essas palavras elas têm que causar uma bomba no nosso coração. Para o horror eterno. E o outro lado também é verdade. Deve nos levar a estar de joelhos em gratidão ao Cordeiro. Quando você sentar nessa mesa, você vai lembrar que o sacrifício de Cristo te livrou do horror eterno. E não só isso, mas Ele te deu a bendita esperança, a alegria indizível, a alegria de estar diante de Deus para toda a eternidade, por toda a eternidade, e longe do horror eterno. Quando você sentar nessa mesa, lembre-se disso. Então, na verdade, o que significa essa primeira ressurreição? Esse é o ponto. Será que é algo físico ou é algo espiritual? A segunda ressurreição, vamos falar que é espiritual, é físico, mas a primeira eles divergem. Vão dizer até que complete os 1000 anos, quer dizer, depois de 1000 anos vai ter o arrebatamento de todos aqueles, de todo mundo. Outro fala assim, não, mas os 1000 anos já é algo espiritual, vai ser num piscar de olhos, Jesus volta, todo mundo ressuscita. Então é exatamente o que significa essa primeira ressurreição. Mas o que eu quero me apontar aqui para o final e dar uma atenção de aplicação é no verso 6. No verso 6, vamos comigo aqui, ó, verso 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então ele vai falar assim, bem-aventurado é você que tem parte na primeira ressurreição. E aqui, lindo disso, é que independente de qual posição a gente se inclinar, não interfere. Seja ela física, na segunda vinda antes do milênio, ou seja ela espiritual no momento da conversão, seja qual for esses dois momentos, essa verdade ela não altera. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Mais que feliz, bem-aventurado, mais que feliz. Por quê que é mais feliz quem participa da primeira ressurreição? O texto vai dizer, mais feliz por quê? Porque sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então eu tenho 2 ressurreições, mas eu tenho também 2 mortes, porque ele fala de uma segunda morte. E a primeira morte a gente sabe que é física, resultado do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Você sabe que sempre quando você acorda de manhã e você faz todo o seu ritual de higienização e vai lá para o espelho e você vê que você não está ficando mais jovem. Você não está ficando mais jovem, certo? E você vê que fala aquela ruguinha que não tinha aqui ontem à noite. Aí você procura sempre o creme mais potente, né? Com fios de ouro, com babosa, sei lá o que põe naqueles negócios. E você fala assim, eu vou passar para tirar essa ruguinha. E aí você vai para o espelho, daí no outro dia ela está lá de novo. Aí você começa já a desesperar e começa a repreender ela, né? Sai, eu te repreendo, maligno, né? E a gente já começa a ir para outros lados. A gente olha, sabe que aquilo, o envelhecimento que todos nós passamos, é uma das maiores provas que você é um pecador. Você está envelhecendo, você está indo para a morte. É o salário do pecado. Me prova que eu sou um pecador. Mostra uma foto para mim de 1 ano atrás que eu te provo. Você está envelhecendo. Você está chegando num ponto onde seus cabelos vão ficar tudo branquinho. Onde você não vai conseguir mais subir para a tua casa né, pela escada, vai precisar de elevador. Onde teu neto vai precisar te ajudar a carregar as coisas. Você vai precisar. Você pode até ir lá no G-Blues e pintar o seu cabelo. Mas você sabe, né? Você sabe. Pescoço não mente. As mãos não mentem. A identidade também não. Mas é uma prova que nós somos pecadores. Então existe uma morte física, é claro, ninguém está negando isso. Mas a Bíblia diz que existe uma segunda morte, que nós vamos entender como uma morte espiritual. Que a Bíblia aqui vai mostrar para nós que é uma morte espiritual. Então eu tenho 2 ressurreições e 2 mortes. E aqui ele fala assim, bem-aventurado aquele que participar da primeira ressurreição. Seja ela na vinda de Cristo no arrebatamento, ou seja ela na conversão. Os dois lados aqui não muda nada essa questão. Bem-aventurado por quê? Porque a segunda morte,
ou a morte espiritual, a condenação eterna, aquela vergonha e horror que nós estamos vendo em Daniel, não tem autoridade sobre aqueles que passam pela primeira ressurreição. Por isso ele fala assim, bem-aventurados são vocês, porque essa segunda morte, essa condenação não tem autoridade sobre a sua vida. Isso é um motivo de alegria e regozijo. E quando você sentar nessa mesa, você tem que lembrar disso. A segunda morte, a condenação eterna, ela não tem autoridade sobre a minha vida. Por quê? Porque sobre a minha vida está o sangue maravilhoso de Cristo Jesus, que me livra da condenação. Ele me livra porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ela não tem autoridade sobre você, a segunda morte. Aquele que nasceu uma vez, nós dizemos, né? Ele infelizmente morre duas. Ele nasce como ser humano, como todos nós. Ele morre como todo ser humano, primeira morte. Sem Cristo ele morre uma segunda vez para a condenação eterna. Na segunda ressurreição, depois ele morre para a condenação eterna. Agora quem nasce duas vezes, morre uma só. Ele nasceu como ser humano, mas depois ele nasce de novo do Espírito de Deus. E se ele nasceu duas vezes, ele vai acabar morrendo uma só, que é a física. Agora a morte espiritual não tem mais autoridade sobre ele, porque sobre ele está o sangue de Cristo, aquele que já morreu a minha morte, aquele que na cruz do Calvário morreu a tua morte, e por isso a segunda morte não tem mais nada a ver com você, porque Cristo levou sobre si a nossa morte, e agora para você é vida eterna. Por isso, bem-aventurados são vocês que passam pela primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem autoridade, ela não pode clamar, ele é meu. Se a segunda morte, a condenação fala assim, ele é meu, nós temos um selo para provar que é o contrário. O Espírito de Deus, o selo do Espírito que Deus nos deu, vai falar o contrário, a morte não pode me reivindicar. Quem me reivindica é o Cordeiro de Deus, por causa do seu selo, do seu Espírito que está em mim, e está em você, e no coração de todo aquele que crê. Por isso regozijai-vos, bem-aventurado são aqueles que não participam, que participam da primeira ressurreição, porque não vão participar da segunda morte. Essa é a ação maravilhosa desse Deus Trino, do Pai que envia o seu único Filho, do Filho que paga o preço pela nossa redenção, e do Espírito que nos faz nascer de novo, do Espírito que nos convence, do Espírito que muda o nosso coração, para que nós possamos crer e sermos salvos. É o Deus Trino agindo para que nós não experimentemos a segunda morte. Mas continua no verso 6, ele vai dizer assim, pelo contrário, agora que a nossa posição nesse reino milenar, seja ele espiritual ou seja ele físico, também não muda. Qual é a nossa posição aqui? Pelo contrário, a morte não tem autoridade, pelo contrário, vocês serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. E aqui a Bíblia fala que nós seremos sacerdotes dele, essa é a nossa função de reinar com Ele. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho de um sacerdote, que era lá do Antigo Testamento, né? E até na época dos Evangelhos ali, que era um sacerdote, era um representante, não é isso? De Deus e do povo. Ele era o representante tanto do povo para com Deus, como de Deus para com o povo. Não era o sacerdote que oferecia os sacrifícios, era o sacerdote que intercedia pelo povo, era o sacerdote que mediava essa relação entre o povo de Israel e o Senhor. E agora nós não precisamos mais desse sacerdote. Uma das coisas maravilhosas que a reforma protestante ela trouxe de volta foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Você não precisa chegar para mim e falar assim, pastor, pequei. É mesmo, meu filho, o que você fez? Eu fiz isso ou aquilo. Ah, meu filho, então faz o seguinte, faça 5 Pai Nossos e traz uma ofertinha que está tudo certo. Eu não preciso mais fazer esse tipo de coisa. Não tem utilidade nenhuma isso. Por quê? Porque eu não sou o teu sacerdote. Você é sacerdote. Você vai ao Santo dos Santos, onde a fumaça te esconde, só os olhos de Deus te veem. Você vai nesse lugar porque você é sacerdote, você pode entrar porque o caminho foi aberto.
Foi escancarado, rasgado de cima a baixo. O véu foi rasgado e agora você entra como sacerdote do Deus Altíssimo, na presença maravilhosa e santa de Deus. E lá sim, você confessa os seus pecados a Deus, não a mim, não a nenhum outro homem. É o sacerdócio universal. Olha o que diz 1 Pedro 2,9, está na tela para você. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Está aí. Nação santa, o povo adquirido. Para que você foi feito geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido? Para anunciar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdote para proclamar, para anunciar as virtudes daquele que te chamou. Mas você é sacerdote real. Efésios 2,6, olha que texto maravilhoso. E nos ressuscitou juntamente com ele. E aí, de novo, nessa questão espiritual, a ressurreição, primeira ressurreição, né, como os amilenistas entendem. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo a ideia de tronos aí, que ele viu? Ele nos fez assentar com Cristo. E Cristo está sentado aonde? Acima de todo nome, de toda autoridade, de todo principado e poder. Ele está acima e nós estamos sentados com ele. Quer dizer que nós temos autoridade sobre as trevas. Está aí a prisão de Satanás. Percebe como ele desenvolve? E Efésios 1, 21 e 23. Diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Aí está, acima de todo principado, e poder, e potestade, de domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí mostra a posição de Cristo e nós reinando com ele. E eu quero partir para minha conclusão e aplicação. Sim, haverá um milênio. Agora, se ele é literal nessa terra, ou se ele é espiritual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ainda vou deixar suspenso isso. Calma, eu chego lá. Mas sim, existe um período de 1000 anos aqui. Se a prisão de Satanás é literal e física, não é física porque ele é um espírito, né? Mas eu digo assim, se ela é futura e é uma restrição completa, ou se ela é apenas uma limitação de poder nesse tempo que nós vamos viver, calma, nós vamos chegar lá e a gente vai resolver esse nó. Mas acontece que a Bíblia diz, se essa primeira ressurreição é de fato a segunda vinda, ou ela é somente espiritual na conversão? Está vendo? São todos os pontos que eu quero deixar aí no alto, só para você ficar muito feliz aí. Mas o fato é que é um período que diz aqui que é 1000 anos, e esses 1000 anos vão terminar. Mas o que vai acontecer depois desses 1000 anos? Semana que vem. Aplicação eu quero deixar para você, 1 Pedro 2,9, voltar para aquele texto só para deixar de aplicação para você. Queridos, entenda a sua posição de sacerdote. Sempre diante de Deus para anunciar as grandezas dEle. É isso que nós estamos fazendo aqui. A nossa visão diz que nós estamos diante da face de Deus. Como sacerdotes nós estamos constantemente diante da face de Deus. Não tem como você fugir dessa presença. Não tem como fugir da sua face. Ele é infinito, Ele é um Deus eterno, Ele está acima de todas as coisas, Ele é imanente, transcendente. Não tem como fugir se você não existe a ausência de Deus. Eu falo isso porque andou surgindo aí por algumas redes sociais uma ideia de ausência de Deus. Não existe ausência de Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subo aos altos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também tu estás. Para onde eu fugirei do teu espírito? Impossível, Deus não se ausenta porque Ele é onipresente, ou Ele está em todos os lugares. Até no inferno, a justiça de Deus está lá presente. Não tem como se ausentar da presença do Altíssimo. Imagina, como ia se sustentar todas as coisas na ausência de Deus. É um paradoxo, rui todo o sistema. É impossível aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder se ausentar. Se ele se ausenta, existe um lugar onde Deus não está. E se ele não está em algum lugar, ele por consequência não é Deus. Mexe com a divindade, não tem como.
existe sim uma falta de conformidade à lei de Deus. Existe uma falta de conformidade aos ensinamentos de Jesus, uma rebeldia inerente no coração. E nós, como sacerdotes, estamos sempre diante da face de Deus. Mas nós estamos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Sempre e unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus. E aqui é uma palavra para você que nos visita. Você que ainda não teve encontro real com Cristo, ainda não se rendeu aos pés do Salvador. Diante da face de Deus, como um sacerdote, somente em Cristo Jesus, não há outro caminho. Sim, nós somos exclusivistas. Sim, nós dizemos que não há outra religião que te liga a Deus. Ai, que intolerância, que papo mais quadrado. É o que nós cremos. A Bíblia diz que existe um só caminho, e não é a nossa igreja, percebe? O único caminho é Cristo Jesus, e você só está diante de Deus por meio de Cristo Jesus. E então exerça esse papel do sacerdote, até que Ele venha, porque Ele vai vir, independente se o milênio é literal aqui na terra, ou se é espiritual está acontecendo. Ele virá uma segunda vez, e nós como sacerdotes iremos prestar conta desse sacerdócio que nós estamos fazendo. Então quando você sentar nessa mesa, lembre-se também de ser fiel, e falar: Deus, eu continuo aqui, como sacerdote do Senhor, continuo aqui, proclamando as grandezas do Senhor, anunciando as tuas maravilhas, até que o Senhor venha. Então nós vamos sentar nessa mesa agora juntos, lembrando desse sacrifício maravilhoso, uma mesa que o pão continua sendo pão, que o cálice, esse suco de uva, ele continua sendo suco de uva. Sim, eles são simbólicos, eles representam o corpo partido de Cristo, e o seu sangue derramado por nós, como a uva esmagada, e esse suco que sai, vertendo ali, assim é um simbolismo do corpo de Cristo que foi moído, e do seu sangue que saiu e que nos cobre e nos limpa de todo o pecado. E quando nós sentarmos essa mesa, nós vamos lembrar desse seu sacrifício. É lógico que nós ficamos contritos lembrando o quanto Ele sofreu, mas também é um misto de uma tremenda alegria, porque agora a morte, a segunda morte, não tem mais autoridade sobre nós. Então eu lembro desse sacrifício constrangido, mas é claro, eu regozijo, porque eu falo: obrigado, Salvador, obrigado, porque a morte ela não vai me ceifar, a segunda morte não vai, a primeira pode até me levar quando eu tiver sei lá quantos anos, ou por um acidente, a primeira morte pode até me levar, mas ela não tem a palavra final. No final haverá uma ressurreição, e meu Salvador vai me levantar da terra, e eu estarei com Ele para sempre. A segunda morte não tem autoridade sobre mim, tudo por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Nós vamos sentar na mesa e lembrar sobre isso.